Seja muito bem-vindo! Eu sou Raquel Mendes, mentora financeira e fundadora e criadora da mentoria Vida Próspera. E esse evento é um evento gratuito de 7 dias, onde em 4 aulas eu vou te mostrar o caminho que pessoas comuns percorreram para fazer sobrar dinheiro todo mês. E não importa se você ganha 2 ou 20 mil, nem o tamanho da sua dívida. Mas para quem é esse treinamento? Eu separei em 4 grupos. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que se encontram endividadas, com qualquer tipo de dívida, cartão, cheque especial, consignado. O segundo grupo, que são os sobreviventes. Não tem dívida, mas paga todas as suas contas e no final do mês nunca sobra nada. O terceiro grupo são as pessoas que ganham renda variável, são aquelas que não têm um ganho fixo com salário ali todo mês. E o quarto grupo são para aquelas pessoas que ganham bem, acima da média da população, mas mesmo assim não sobra dinheiro. Se você é uma dessas pessoas, o treinamento é para você. E o que nós vimos na aula 1? Na aula 1, nós vimos os 5 erros que as pessoas cometem e que impedem de sobrar dinheiro todo mês e realizar os seus sonhos. Nós vimos que o primeiro erro é ignorar os 3 níveis de relacionamento com dinheiro. Para construir uma prosperidade e fazer sobrar dinheiro todo mês e realizar os seus sonhos, você tem que aprender a se relacionar com dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. O segundo erro, usar o dinheiro como compensação de dor emocional, o que eu chamei de CDE. Dinheiro não resolve dores emocionais. Terceiro, descumprir princípios milenares, princípios estabelecidos por Deus, para que a gente construa uma vida próspera e que sobre dinheiro todo mês e que você realize sonhos. Quarto erro, tomar decisões financeiras com base nas circunstâncias e não na sua realidade financeira. E o quinto erro, que é a consequência de todos os demais erros, estabelecer um padrão de vida inadequado, incoerente aos seus ganhos. Esses foram os 5 erros que nós vimos na aula passada. Se você está comigo, você tem percebido aonde você tem cometido erros. Um dos segredos para você conseguir fazer sobrar dinheiro é assistir o passo a passo na ordem certa. Faz assim, se você não assistiu a aula 1 ainda, primeiro você assiste a aula 1 e depois você vem aqui assistir a aula 2 comigo. Para assistir é só você clicar na imagem que tem aula 1, que está aqui do lado se você estiver no computador, ou se está aqui embaixo se você estiver assistindo pelo celular. Bem, nessa aula você vai aprender os 4 passos para fazer sobrar dinheiro todo mês. A aula de hoje é parte do meu treinamento e pessoas pagam caro para ter acesso a esse conhecimento. Mas hoje você vai ter acesso a ele gratuitamente. Mas todo o treinamento só fica no ar até domingo, às 23h59. Você não vai encontrar esse conteúdo em nenhum outro lugar. Então fica comigo até o final. Antes de aprofundar no assunto, eu quero te mostrar a história de algumas pessoas que aplicaram esses 4 passos. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu sou mãe solteira, eu tinha um salário muito bom e eu gastava tudo que eu tinha. E não sobrava nada, às vezes eu gastava até mais do que aquilo que eu ganhava. E aí, quando a gente está devendo, pelo menos comigo é assim, a gente não consegue dormir, a gente é mal-humorado, a gente não consegue fazer nada inteiro. Eu não sabia onde ia meu dinheiro, não sabia. Ele sumia, do mesmo jeito que ele entrava, ele sumia. Então, minha vida mudou assim, totalmente, da água para o vinho, de dívidas para alguém que hoje guarda um dinheiro, não tenho tanto, já multiplico esse dinheiro investindo em algumas coisas, não tenho tanto, mas aprendi a viver, saber o meu padrão de vida, usar o que eu tenho para o meu padrão de vida, e pensar um pouco mais no futuro do que somente no dia de hoje. E ela não é a única. Centenas de pessoas estão aplicando o passo a passo e se relacionando com dinheiro nos 3 S e fazendo sobrar dinheiro todo mês. Olha o depoimento da Jaqueline. É emocionante. A minha vida financeira estava muito bagunçada porque eu não tinha clareza dos meus gastos. Eu só queria gastar.
Então, assim, para mim não tinha limite, eu não conseguia nem ouvir um não. Eu queria e eu comprava. A gente estava com muitas dívidas, só porque eu nem sabia dessas dívidas também, justamente pelo fato de não gostar de falar de finanças. Então, assim, com 9 anos de casado, eu nunca sentei com meu marido para falar de finanças. Ele só falava, Jaqueline, tá acontecendo isso na nossa casa, a gente está atrasando cartão, a gente está no cheque especial, estamos endividados. Só que isso para mim não fazia o menor sentido. Não queria ajudar ele na minha casa porque eu queria comprar as minhas coisas na minha hora. Vendemos o carro, né? Regularizamos todas as nossas dívidas e nosso pensamento era, a gente tem que ganhar mais. O que nós vamos fazer para ganhar mais, né? Hoje eu trabalho numa empresa financeira, inclusive, uma consultoria financeira, e eu recebi uma promoção muito boa no meu trabalho. Hoje eu sou gerente regional da empresa e realmente o meu salário, assim, triplicou. E acabou a mentoria, eu recebi a promoção e estou recebendo um salário, assim, excelente, que eu pensei que eu ia receber, sei lá, daqui 2 ou 3 anos, né? Chegou na minha vida. A mesma coisa com meu esposo. Ele trabalhava no setor, no trabalho dele, né? E foi também promovido. Com essa promoção, ele começou também a ganhar mais. Então, assim, isso para nós foi muito bom, porque a gente já precisava fazer mais dinheiro, né? E aconteceu isso na nossa vida. Foi um ano muito difícil, para nós. Por quê? Porque já passamos por um momento muito difícil no casamento, na nossa família, né? Aonde eu só via aquela questão, poxa, vamos separar, né? Então, assim, eu quero me separar. E, de repente, aconteceu tudo isso. Por isso, quando eu falo com você, esse foi o nosso milagre da nossa casa. Porque, assim, a gente não estava acreditando mais nisso. A gente não acreditava que a gente ia conseguir sair das dívidas. A gente não acreditava no nosso casamento. E eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu poderia fazer alguma coisa melhor, né? Que eu poderia ter essa ciência mesmo do dinheiro. E hoje a gente vive, igual você falou, com uma esposa sábia, que é aquilo que a Bíblia quer de nós, né? E hoje eu vejo, assim, a importância que eu tenho dentro do meu lar. E a clareza que nós temos nas nossas finanças, que tem um peso muito grande na família. Agora só depende de você aproveitar esse conteúdo e mudar a sua vida financeira. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 passos necessários para você viver a lei dos 4 dinheiros e sobrar dinheiro e realizar os seus sonhos. Os 4 passos estão aqui. Primeiro passo, você precisa ter transparência. Transparência dos seus ganhos e transparência dos seus gastos. Segundo passo, adequação. Viver na vida adequada aos seus ganhos. Terceiro, fazer dinheiro sem aumentar o seu padrão de vida, para então chegar na prosperidade, que é a lei dos 4 dinheiros. Na aula de hoje, nós vamos subir esses degraus juntos. Vamos começar então aqui pelo primeiro degrau, transparência. Imagine que eu preciso fazer uma viagem de Brasília a São Paulo e eu preciso de companhia. Se você quiser me acompanhar, eu ficarei muito feliz. De Brasília a São Paulo, nós temos cerca aí de 1.000 quilômetros. E eu vou dirigindo, eu vou no meu carro. Mas eu preciso te dar algumas informações. Nós vamos fazer essa viagem com o painel do carro tampado e sem saber a quantidade de combustível que já tem dentro do carro. Para fazer essa viagem, nós vamos levar em dinheiro uns R$350. E eu quero te informar que uma viagem entre Brasília e São Paulo de 1.000 quilômetros, se a gente andar bem, dá um tanque e meio. Você quer vir comigo nessa viagem? Não sei se a gente tem gasolina suficiente e eu não sei se R$350 é suficiente para a gente chegar no final dessa viagem. Acho que você desistiu de viajar comigo, né? Pois é, muitos de vocês estão viajando na vida financeira dessa forma, sem nenhuma transparência. Não sabem quanto ganham e não sabem quanto gastam. Entram numa viagem, pegam uma estrada e não sabem se vão chegar no seu destino final, que é o final do mês, sobrando dinheiro.
Vamos melhorar essa viagem para você? A primeira coisa é entender quanto você ganha. Não, Raquel, saber quanto eu ganho é fácil. Aí que você se engana. Muitos alunos meus de mentoria, acreditem, funcionários públicos. E funcionário público é aquele que sabe quanto que vem o seu dinheiro. Afinal, é muito parecido por muitos e muitos anos. E eu pergunto para os meus alunos, quanto é o seu salário líquido, limpo, de qualquer tipo de empréstimo e dívida? E as pessoas me respondem, eu não sei. Eu tenho empréstimo consignado há mais de 10 anos. Eu não sei nem quanto eu ganho. Aí começa o seu erro de relacionamento com dinheiro. Como é que você não sabe o quanto você recebe por aquilo que você tem entregue em trabalho, em conhecimento, em suor do seu rosto? Quantas horas você fica ali trabalhando? E que desleixo é esse pela contraprestação do seu trabalho? Então a primeira coisa que você precisa saber é quanto você ganha. Mas aí vem as pessoas e falam assim, Raquel, eu não sei quanto eu ganho porque meu ganho é variável. Então eu não sei. E inclusive eu não consigo me organizar e saber quanto eu devo, se eu posso comprar uma coisa a prazo ou não, porque eu não sei quanto eu ganho. A minha renda é variável. E aí eu te falo, é uma mentira que você está acreditando. Só porque você tem uma renda variável, você acha que você não pode ter uma vida financeira organizada e sobrar dinheiro? Eu já vou te avisar aqui. É porque você usa um método errado. O método de planejamento financeiro para aqueles que têm salário, um ganho fixo, é um método. Para você que tem renda variável e todo mês não entra aquela mesma quantia, o método é outro. E eu vou te explicar isso na aula 3, mas aqui eu já vou só te trazer uma luz. Sabia que os americanos, quando você fala assim, quanto você ganha, ele não fala por mês, ele fala por ano? E quando você pergunta para o americano, quanto você paga de aluguel? Ele não fala por mês, ele fala por ano. E quanto você paga de seguro-saúde? Ele não fala a parcela, ele fala por ano. E é aí que eu vou te ensinar na aula 3. Você que tem renda variável não pode pensar como um assalariado. Você tem que ter uma visão macro dos seus ganhos e dos seus gastos. O método é outro. E você vai sim se organizar financeiramente e fazer sobrar dinheiro todo mês. E eu te falo outra coisa, se você acha que só porque você tem renda variável você não consegue se organizar, a questão não é renda variável ou salário fixo. Olha essa reportagem aqui. Estudo constata que servidor público federal está endividado. Em pesquisa feita pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União, dizem que 87% dos respondentes afirmam estar endividados. Portanto, afirmar que só tendo um salário fixo você consegue se organizar e sobrar dinheiro, não é. Porque aqui você pode ver que 87% de pessoas que têm um salário fixo se encontram endividadas. E não é qualquer salário não. Olha aqui. Para servidores efetivos, a menor remuneração é de R$ 16.460 e a maior de R$ 31.000. Portanto, o descontrole financeiro não está relacionado a quanto você ganha e nem se o salário é fixo ou não. Está relacionado a não executar os 4 passos que eu vou te falar nessa aula de hoje. Eu trouxe essa informação para você para te provar que o que realmente importa não é se você ganha um salário fixo ou tem renda variável, se o seu salário é muito acima da média da população ou se é um salário mais baixo. O que importa é você usar o dinheiro com sabedoria e você vai aprender isso nos 4 passos que eu vou te ensinar nesta aula. Bom, por enquanto eu falei aqui para você, vamos voltar aqui no nosso degrau. Nós estamos no primeiro degrau, transparência. O primeiro ponto da transparência é saber o quê? Quanto eu ganho. É o primeiro ponto de partida. E o segundo, aonde eu gasto o meu dinheiro? Muitas pessoas que se consideram super organizadas, elas dizem assim quando eu pergunto, você sabe onde vão os seus gastos? Elas me respondem sim. Sim, eu sei, eu passo tudo no cartão. Tá tudo lá no extrato do cartão. Extrato de cartão de crédito ou de débito não é metodologia para você saber onde você gasta o seu dinheiro.
Outros me dizem assim: não, eu tenho lá anotado todos os boletos que eu pago. Ótimo, os boletos tudo bem. E os gastos variáveis? Aquilo que não vem em boleto? O salão de beleza, aquela roupa, aquele presente, aquele restaurante. Isso vai virando uma bola de neve e você não sabe por quê, não sobra dinheiro no final do mês. Então é muito importante você saber aonde vão os seus gastos. Sabe por quê? Porque é a partir dali que a gente vai entender quais são as decisões financeiras que você está tomando. E eu posso te afirmar, são 9 anos trabalhando com finanças. Já foram mais de 25 turmas de mentoria e centenas de alunos em cursos e mentorias individuais e consultorias de investimento. E eu posso te dizer que quase ninguém tem a clareza de onde vão os seus gastos. E qual é o grande problema disso? O problema é que você vai viver lá naquele quinto erro que a gente falou na aula passada. Você começa a estabelecer o seu padrão de vida num custo que é inadequado aos seus ganhos. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que é que prejudica o seu padrão de vida? São os gastos fixos. Os gastos fixos, quando são muito altos, você fica engessado na sua vida financeira e não consegue sobrar dinheiro, não consegue realizar sonhos. E por que você estabelece, às vezes, um padrão de vida muito alto? Porque você confunde duas palavrinhas no seu cérebro. Você confunde o que é necessidade do que é desejo. Prosperidade, que é a lei dos 4 dinheiros, faz você ter dinheiro para pagar suas contas, realizar os seus sonhos, investir no futuro e transbordar na vida das pessoas, não é ausência de necessidade. Muitas pessoas dizem que prosperidade é ausência de necessidade. Não. Prosperidade é você ter dinheiro para atender às suas necessidades e sobrar dinheiro para você realizar os seus desejos. E qual é o grande problema? Quando você começa a colocar desejo no lugar de necessidade. E aí o seu padrão de vida fica alto demais e nunca sobra dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você tenha um sonho como eu gosto muito de carros. Eu acho legal, eu curto carros. Talvez você curta também. Mas o que uma família precisa? Uma família precisa de um carro para ir trabalhar, para levar os filhos na escola, para passear, para ir no clube, para ir à igreja. Você precisa de um carro seguro e confortável para que leve você aonde você quer ir. Mas você não precisa de um carro de luxo. Você pode ter um carro de luxo? Sim, pode e merece, se esse for o seu desejo. Mas um carro de luxo é um desejo, não é uma necessidade. E tal como um aluno de mentoria, quando chegou aqui com os seus gastos ali desenhados, o que eu vi ali? Uma parcela de 6.500 num carro, para ser pago durante 4 anos. Aquilo estava acabando com o orçamento doméstico dele mensal. E eu falei, o que é isso? Ele falou, eu preciso de um carro, porque todo mês eu vou visitar os meus pais, eu pego estrada com a minha família e meus filhos são pequenos. Eu falei, você precisa de um carro seguro, não um carro de luxo. Você pode e merece ter um carro de luxo, mas no momento certo. De nada adianta ter esse carro de luxo, que é um desejo e não uma necessidade, e você não sobrar dinheiro e por muitas vezes ainda entrar num cheque especial. Então a gente precisa ter transparência. Transparência dos ganhos e transparência dos gastos. E dentro dos gastos você tem que entender quais são os gastos de necessidade para você viver. Morar, comer, se vestir, educação, lazer, saúde. Na necessidade e não no desejo, porque a necessidade tem que caber no seu orçamento, o desejo a gente se planeja para ir executando. Trocar essa ordem vai trazer um caos financeiro para você. E sabe por que você também troca muito essa ordem? Lembra que eu te falei que o relacionamento com o dinheiro são nos 3 níveis? Estratégico, emocional e espiritual? Até agora eu estou te falando do estratégico. O que é a transparência? Saber o quanto você ganha
e aonde você gasta. E você tem que gastar de acordo com o que você ganha. Você tem que satisfazer as suas necessidades. E os desejos você vai o quê? Se organizando. Isso é o nível estratégico do dinheiro. E o nível emocional? Ah, por que eu confundo desejo com necessidade? Lembra que eu te falei da aula passada do SIAD, Sistema Inconsciente Antidor? Que você vai atrás de um prazer para anestesiar aquela dor. Lembra que eu te falei? Se você sofreu dor de abandono, rejeição, humilhação, lembra? Se eu falei que talvez o seu pai abandonou você e você teve uma infância mais difícil, ou se sua mãe trabalhava muito e às vezes falou para você o quanto ela estava cansada para poder criar você, ou se você passou humilhações em comparações com amigos, irmãos, primos, eu não sei qual é a sua dor, mas que você está tentando resolver com dinheiro, tentando comprar e mostrar para os outros, ou se recompensar dizendo que eu mereço, então, aí você começa a confundir desejo com necessidade e tem dificuldade de administrar tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Dores emocionais que você teve lá na infância, como abandono, humilhação, rejeição, frustrações mesmo da vida adulta ou da sua adolescência, o dinheiro não resolve. E aliás, se você for usar o dinheiro para tentar resolver isso, a única coisa que você vai conseguir são dívidas e mais frustrações. O que resolve essa dor é perdão e gratidão. Fazer as pazes com a sua história. E entender que a pessoa que você se tornou também é resultado daquela dor que você sentiu. E que o dinheiro não vai resolver isso. E resolver também dentro de si, se perdoar e perdoar os outros. Porque talvez você distribua muito dinheiro, porque você também está precisando se perdoar de muita coisa. O que resolve é perdão e não dinheiro. Então, este é o aspecto emocional da transparência. E por que, Raquel, então, eu também preciso ter toda a transparência com os meus ganhos e com os meus gastos? Porque o relacionamento com o dinheiro é estratégico, emocional e espiritual, não é verdade? Estratégico, já falei para você. Eu preciso saber quanto eu ganho e gastar de acordo com o que eu ganho. Emocional, não usar as emoções erradas para tomar decisões com seu dinheiro. E o espiritual, aonde eu entro? Pois é, você está descumprindo um princípio. Qual princípio? Que sem organização não há multiplicação. Não há como multiplicar aquilo que tem sido colocado na sua mão se não tiver primeiro uma organização. Se tiver emoções erradas. Lembra da parábola dos talentos que eu contei na aula 1 para você? Aquele senhor, aquele dono daquele empreendimento vai viajar e chama 3 servos. Para o primeiro ele dá 5 talentos, ou seja, 5 moedas de ouro. Para o segundo ele dá 2 e para o terceiro ele dá 1. Aquele que ele deu 5 moedas de ouro, ele estava o quê? Organizado, estrategicamente, emocionalmente e espiritualmente. O que ele entrega quando o Senhor volta? 10. E o que recebeu 2 moedas de ouro, que são 2 talentos que chamava na época? Ele estava organizado de forma estratégica, emocional e espiritual. Quando aquele Senhor volta, ele entrega o quê? 4, multiplicou. Mas aquele que recebeu só 1, ele está com as emoções erradas, ele não tem estratégia. E o que ele faz? Senhor, tive medo de perder, então enterrei, te devolvo 1, intacta. Aquele senhor queria intacto? Não, porque a regra é multiplicar, não é enterrar. E aí qual foi a consequência? Até o que ele tem lhe será tirado. Então, sem organização não há multiplicação. Por que eu preciso então saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, entender o que é necessidade, o que é desejo, colocar a minha vida no padrão de vida correto ao que eu ganho, entender que as minhas emoções
não podem influenciar as decisões com o dinheiro, porque o dinheiro não vai resolver essas minhas dores emocionais? Por quê? Porque você precisa obedecer a um princípio. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se você não sabe administrar o pouco, no muito você não vai ser colocado. Porque eu falo para muitas pessoas, supondo que você tenha uma renda de R$5.000, ok? Vamos colocar um número fácil. Você tem uma renda de R$5.000. Então, você está tentando administrar essa renda de 5.000 e não está sobrando dinheiro? Ou você já fez algumas dívidas? Só que mês que vem eu ponho mais um zero na sua renda e você passa a ganhar R$50.000. Meus problemas estão resolvidos. Será? Porque a mesma mente, a mesma emoção, o mesmo conhecimento que você tem sobre o dinheiro está administrando os 5. E o mesmo vai administrar os 50. E sabe o que vai acontecer? Se com 5.000 você tem uma dívida de 10.000, com 50.000 você arruma uma dívida de 1 milhão. Mas é por isso que você está aqui. Para mudar a forma que você se relaciona com o dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. E uma das ferramentas que a gente usa para você ter transparência na sua vida financeira é uma planilha de gastos. Nossa, Raquel, mas eu já cansei de anotar meus gastos. Eu já fiz tudo quanto é tipo de planilha e não saio do lugar. Você vai me dizer que uma planilha de gastos vai resolver meu problema? Eu vou dizer que você está corretíssimo. Uma planilha de gastos não é suficiente para resolver o seu problema financeiro. Sabe por quê? Porque uma planilha de gasto consiste apenas em você gastar e anotar, gastar e anotar, gastar e anotar. Ela é um raio-x de como está a sua vida financeira, mas ela não é suficiente para organizar a sua vida financeira e fazer sobrar dinheiro todo mês. Eu vou fazer uma comparação. Supondo que eu saio daqui agora e dou uma topada no pé da mesa que está logo ali. Quebrei o meu dedo e tá doendo. Eu chego no hospital e o que vai acontecer? Vão fazer o quê? Um raio-x. Fez um raio-x e constatou que o meu dedo realmente foi quebrado. Tá, e aí? O raio-x é suficiente para colar o meu osso e consertar o meu dedo quebrado e fazer cessar a minha dor? Não. A mesma coisa a planilha de gastos. A planilha de gastos, ela é um raio-x da sua vida financeira. Ela é o primeiro passo, mas ela não é o suficiente. Por isso, a transparência é o primeiro degrau da sua vida financeira. E eu sei que muitos de vocês têm medo. Tem medo de anotar os gastos e somar. Eu já fui assim. Eu chegava até a anotar os gastos, mas eu não somava. Porque quando soma, fala, meu Deus, não dá. Eu tenho uma renda de 5.000 e eu somei os meus gastos, os meus empréstimos e deu 7.000. A conta não fecha. Melhor deixar isso para lá. Porque depois de fazer essa soma, quem disse que você vai conseguir dormir à noite? Mas você está aqui comigo, você não está mais sozinho. E o primeiro passo que nós vimos aqui é a transparência. O primeiro passo é o raio-x. E você já entendeu por que você tem que fazer isso na forma estratégica, emocional e espiritual. Agora, o que nós vamos fazer depois de ter toda essa transparência? Você tem aqui 3 opções. A primeira opção é chorar. E o choro é livre. A gente pode até emprestar um lencinho para você, mas chorar não vai adiantar. Você pode ter um otimismo irresponsável. Não, isso é momentâneo, as coisas vão melhorar. Se não melhorou é porque não chegou no final, porque no final tudo sempre dá certo. Mas isso é uma mentalidade infantil. Os números não se resolvem sozinho, não. É você o responsável pelos números que tem que tomar a atitude correta. Ou você pode se vitimizar. Bom, eu olhei aqui essa transparência toda dos meus números, eu ganho 5, eu somei tudo, dá 7, mas sabe por quê?
porque você não sabe a mulher que eu sou casado. Ela gasta demais. Não, é porque você não sabe o meu marido como que é. Vive deitado naquele sofá, não resolve nada, tá tudo nas minhas costas. Não, você não sabe não, porque eu passei por essa crise da pandemia. Essa crise da pandemia me quebrou, foi muito difícil, eu não consigo sair. Não, eu tô assim porque a economia tá ruim. A economia tá ruim, ninguém tá conseguindo aí alavancar e fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Esse discurso de vitimismo não vai ajudar você. Olha aqui esse gráfico que eu trouxe para você. Aqui eu trouxe o histórico da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa de juros oficial do país. E ela começa desde 1996. No dia dessa aula aqui, a taxa Selic está em 13,75. Mas ela nem sempre foi assim. Nós já pegamos aqui a taxa Selic, olha aqui, em 1997, 1998, ela chegou a 45,67. Em 2003, 2004, ela chegou a 26. Aqui na época da pandemia, ela chegou a 2,25. Em todos os momentos, nós temos dificuldades e desafios, mas isso não impede de você construir a sua prosperidade, fazer sobrar dinheiro e realizar os seus sonhos. Porque se você achar que isso só vai acontecer no momento ideal, bom, desde 1996 até agora, nunca tivemos o momento ideal. Então, a sua vida financeira não pode ser lançada nas costas de uma economia. Portanto, Raquel, o que nós vamos fazer? Bom, se você já chorou e não quer chorar mais, se você entendeu que não adianta jogar a culpa nos outros, se você também entendeu que um otimismo irresponsável não é o resultado, então eu tenho um convite para você. Vamos para o próximo degrau juntos. Depois da transparência, chegou a hora da adequação. Agora chegamos no nosso segundo degrau, rumo à prosperidade, a fazer sobrar dinheiro todo mês. Só que agora eu tenho que te falar uma coisa. No segundo degrau é jogo de adulto. Não adianta vir com mimimi, porque senão você não vai conseguir sair dele. O que é adequação? Depois que você olhou todos os seus gastos e está entendendo quanto você ganha, quanto você gasta, quanto que você deve, e se você deve, está na hora de adequar. Porque você ter toda essa informação e ficar numa contemplação, nada vai mudar na sua vida. Então chegou o momento de agir. Agir como, Raquel? Chegou o momento de olhar para aqueles números. Lembra o raio-x? O raio-x vai colar o osso do meu pé que eu quebrei? Não, o raio-x diz, você quebrou aqui. Então tá na hora do tratamento. Entender se eu vou engessar, se eu vou tomar remédios, se eu vou imobilizar, o que eu vou fazer? E a adequação é o tratamento. Eu já digo o que você vai fazer. Você vai olhar os seus números e vai entender o que você vai cortar, o que você vai reduzir e o que você vai negociar. Chegou o momento de jogo de adulto. E você vai começar a colocar metas para cada gasto seus. O supermercado, talvez, que você está gastando aí R$1.500, talvez está na hora de diminuir para 1.000. Talvez aquelas refeições fora de casa está na hora de diminuir. O iFood está na hora de diminuir. Eu tenho uma aluna de mentoria que quando colocou seus gastos dos últimos 6 meses, ela se debruçou mesmo, pegou o seu cartão de crédito e colocou lá na planilha. Gastos dos últimos 6 meses. Sabe o que ela descobriu? Que o que ela gastou em 6 meses de iFood, ela compraria um iPhone novo. Ela ficou impactada. Eu falei, pelo menos você não está com tanto sobrepeso desse iFood todo, né? Foi mais um prejuízo financeiro do que de sobrepeso. Mas uma falta de sabedoria com dinheiro. Não, Raquel, eu prefiro o iFood do que o iPhone. Não é questão de preferir A ou B. A questão é de colocar os gastos com sabedoria para poder multiplicar aquilo que está sendo colocado na sua mão. E também, por que tanto iFood? Quais eram as emoções que estavam ali por trás?
Enfim, e eu também vivi isso na minha vida. Lembra na aula 1 que eu contei para você? Quando eu vi que eu tinha quase 1 milhão em dívidas e eu teria que vender a minha casa para pagar todas essas dívidas? E eu decidi que eu não iria vender a minha casa, afinal era o meu sonho de criança ter aquela casa e eu tinha realizado esse sonho. Então decidimos colocar nossos gastos lá embaixo e aumentar a nossa renda. E o que foi especificamente colocar os gastos lá embaixo? Eu vou te mostrar aqui. Nós pegamos os nossos carros e trocamos por um carro bem simples. E, gente, bem simples. Por quê? Eu conto para você. Logo quando nós compramos esse carro, o meu filho era recém-nascido, ele era pequenininho. Nós entramos no carro e eu fui colocar o bebê conforto atrás. E eu falei, meu bem, o cinto para prender o bebê conforto. Ele falou, tem não, esse carro é muito antigo, dá uma amarrada aí e vê do jeito que dá. Passado alguns meses, uma vez eu tentei dar ré com o carro e a ré não entrou. E aí o que eu tive que fazer? Abrir a porta e dar ré com o pé. Mas eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Porque adequar a sua vida financeira é momentânea. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha visão de onde eu ia chegar. Eu ia quitar as minhas dívidas e eu ia realizar os meus sonhos. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto todo mundo faz um lindo enxoval, eu decidi em comprar o enxoval dos meus filhos num brechó em roupas usadas, que não tem nada de errado com isso. Mas eu entendi que naquele momento era o adequado aos meus gastos, era o adequado aos meus ganhos, ao meu projeto, ao meu momento de vida. Quando veio o meu segundo filho, aí sim, a situação era outra e eu viajei para o exterior e fiz um enxoval do jeito que eu queria, porque eu estava em outro momento da minha vida. E vários outros gastos nós cortamos, reduzimos e negociamos. Isso é adequação. O que você precisa entender? Que você não vai viver nessa adequação para sempre. É momentâneo. Momentâneo até o quê? Até parar de sangrar. E você conseguir, então, estabelecer os números que você precisa para ir para o próximo ciclo, para o próximo ciclo e para o próximo ciclo. O que você não pode é viver numa mentira financeira. E o que é uma mentira financeira? Ter gastos muito além do que você ganha. Sabe por quê? Um princípio bíblico que você conhece. Cada um colhe o que semeia. Não dá para você semear uma mentira financeira, um padrão de vida errado aos seus ganhos e querer colher prosperidade e que sobre dinheiro e que você realize os seus sonhos. Raquel, mas é muito difícil viver isso. Não é não. Deixa eu te contar um segredo. O cérebro humano se adequa a toda situação que precisa. Olha só essa reportagem. Vem do jornal da USP, uma universidade muito bem conceituada no nosso país. O cérebro humano tem facilidade para se adaptar a situações adversas e tragédias. Não estou falando que você adequar a sua vida financeira é uma tragédia, mas é uma situação adversa. O órgão tem capacidade de naturalizar situações como a que estamos vivendo. Depois que você se adequa, aquilo se torna natural. E deixa eu te falar, só dói no começo. Depois, o cérebro se adequa e você vai ver que você nem vai lembrar por esse momento que você passou. E mais, você vai sentir orgulho de quem você se tornou depois de passar por essa adequação. Mas você vai falar, Raquel, eu não quero abrir mão de nada. Eu quero viver o agora, viver o momento. Deixa eu te falar. Se há 10 anos atrás você tivesse tomado melhores decisões financeiras, se você conhecesse o nível estratégico, emocional e espiritual do dinheiro, como estaria a sua vida hoje? Bem diferente talvez do que está agora. E eu pergunto para você, faça uma pergunta para você mesmo. Pergunte para você daqui 10 anos. O que essa pessoa, o que você daqui 10 anos quer receber de você hoje? Vale a pena a adequação? E deixa eu te falar,
você não está sozinho não. Eu estou aqui e eu já passei por isso. Eu sei te ensinar direitinho o caminho, como passar por esse deserto e sair vitorioso. Mais uma coisa, eu preciso ser verdadeira com você. Você precisa agir enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque muitos alunos meus de mentoria chegam aqui um pouco tarde. E aí, o que a gente pode fazer é muito pouco para resolver a vida financeira deles. Deixa eu te dar um exemplo numérico para você entender o quão rápido você precisa agir. Olha aqui. Supondo que você tem uma dívida de cartão de crédito de R$500, ok? E aí você continua, e é uma urgência daqui, uma festa dali, um vestido novo dali, uma necessidade de viajar, e precisa ajudar aquele parente, e aquela confusão. E aí você vai deixando essa dívida. Sabe o que essa dívida nos juros de hoje vai acontecer em 5 anos? R$500 vai se tornar em mais de 1.200.000. E as estratégias para você se organizar, se adequar e quitar uma dívida de R$500 é bem diferente de quitar uma dívida de 1.200.000. Olha esse outro número. Uma dívida de R$11.000 num cheque especial. Em 5 anos, ela pode chegar a uma dívida de 1.089.000. E aí, o que a gente tem a fazer é bem mais difícil. Por isso eu estou aqui para te falar. O momento de agir é agora, enquanto a solução é mais rápida e fácil. Existem soluções para dívidas acima de 1 milhão? Sim, mas bem mais complexas. Então, mova-se, porque o momento é agora. Então vamos subir juntos mais um degrau? Aonde começamos nessa aula? Primeiro degrau, transparência. Preciso saber quanto ganho e aonde gasto. Depois a transparência, adequação. Acabamos de dizer, viver no padrão de vida coerente àquilo que eu ganho. E para poder fazer o quê? Mais dinheiro. E muitas pessoas acham que somente fazendo mais dinheiro vão conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês. E você já percebeu que isso é uma mentira. Porque o que adianta você fazer mais dinheiro se você vai aumentar os seus gastos na medida que você vai fazendo mais dinheiro? A única coisa que você vai conseguir é dívidas maiores. Mas algumas pessoas também falam assim, mas como assim fazer mais dinheiro? Vamos ver o nosso aspecto estratégico, emocional e espiritual do terceiro degrau. Primeiro aspecto, espiritual. Você vai prosperar desenvolvendo sua habilidade, seu talento, seu dom, aquele que Deus te deu. E você fala assim, Raquel, eu não sei qual é a minha habilidade, eu não sei qual é o meu dom, eu acho que eu não tenho nenhum. Deixa eu te falar, eu não estou falando que você precisa ser um gênio, porque eu também não sou um gênio. Você precisa apenas observar aquilo que você faz com facilidade. E isso é o princípio da aliança. Se você está dizendo que você não tem nenhum talento nem dom, então você está dizendo que Deus errou. E Ele não errou. Ele te deu essa habilidade para que você prospere na sua vida financeira através dela e que você também ajude e abençoe outras pessoas. Mas você fala assim, nossa Raquel, mas eu já estou tão cansado, eu já trabalhei tanto, eu não tenho mais força para fazer mais dinheiro. Deixa eu te contar, se está sendo tão pesado para você, é porque você está no lugar errado. Você não está trabalhando com as suas habilidades e seus dons que Deus te deu. Lembra quando eu fazia parte lá do serviço público? Eu tinha um excelente salário lá, mas eu não gostava do que eu fazia. O que eu amo fazer é ensinar, é mentorear, é me comunicar com as pessoas. E lá eu fazia um trabalho burocrático, silencioso, na frente de um computador, que eu não podia falar com ninguém. E eu sou super, hiper, mega comunicativa. Eu estava no lugar errado. E aí eu usava aquele dinheiro para compensar as minhas frustrações e gastava tudo e começava aquela confusão toda. Talvez esteja pesado para você fazer mais dinheiro porque você está no lugar errado. E outra coisa, talvez você também não esteja conseguindo fazer mais dinheiro porque toda a sua energia é apenas para pagar conta. Você trabalha, você até gosta do que você faz, você tem sonhos, você quer crescer,
mas tudo que você ganha em relação ao seu trabalho, relativo ao seu trabalho, você fica naquela roda viva ali, pagando conta, pagando boleto, pagando conta, pagando boleto, sem dormir, ansioso. Como é que vai sobrar energia para você ser mais criativo, mais ousado e inventar coisas novas? Então, por isso que você precisa da transparência e da adequação para então fazer mais dinheiro. Mas muitas pessoas ficam falando assim: Raquel, fazer o quê? Eu não tenho nada. Se você ainda continua pensando assim, eu quero te contar uma história. Essa história está no livro de 2 Reis. Uma viúva chegou ao profeta Eliseu e disse: meu marido morreu e deixou dívidas. Os credores estão vindo atrás de mim e eu não tenho como pagar. E eles me disseram que se eu não pagar, eles vão levar os meus 2 filhos como escravos. E aí o profeta Eliseu faz uma pergunta para ela, que é a pergunta decisiva: o que você tem em casa para a gente poder pagar essa dívida? E sabe o que ela responde? Olha aqui o que ela responde: eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada, Raquel. Eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Eu só tenho a botija de azeite. Eu só sei fazer bolo. Eu só sei fazer pudim. Eu só sei dirigir. Eu só sei escrever. Eu só sei cantar. Eu só sei costurar. Eu não tenho nada, só uma botija. E sabe qual é o final da história? Ele fala: pega essa botija de azeite, chame seus filhos e fale para ele trazer a maior quantidade de botijas de azeite de toda a vizinhança. Vá para sua casa, feche a porta. Portanto, para de contar para os outros tudo que você quer fazer, porque os milagres acontecem dentro da sua casa. Feche a porta da sua casa e comece a encher as botijas de azeite. Enquanto tinham vasilhas vazias, os azeites iam brotando. Deixa eu te falar, o que você tem é suficiente para você construir a sua prosperidade. O que você acha que é nada é muita coisa, porque isso foi dado por Deus. Todas as habilidades que você tem. Isso aconteceu com uma aluna minha de mentoria. A Emanuela estava cheia de dívidas, cheia de empréstimos. Ela chegava a ter que pedir dinheiro emprestado para o sogro, para pôr gasolina no carro, porque passado a primeira semana que ela recebia o salário dela, já tinha acabado tudo. E eu perguntei para a Emanuela: o que você tem em casa? Ou seja, o que você sabe fazer? O que os outros te elogiam? Ela falou: olha, todo mundo gosta do meu pudim. Eu falei: então comece a fazer pudim. E comece a vender esse pudim para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Resumo da história: ela começou a fazer pudim, o negócio começou a crescer, ela quitou as dívidas dela e hoje ela já fornece pudim para grandes restaurantes da cidade dela. Vamos assistir esse depoimento? Bem, eu procurei a mentoria da Raquel porque eu comecei a ficar incomodada, porque nunca sobrava dinheiro, né? Então, a gente recebia o dinheiro, enquanto funcionária pública eu recebo bem ali, né, no dia 30, dia 31, e tipo, dava dia 5, cadê o dinheiro? O dinheiro já tinha acabado, e a gente tinha que literalmente sobreviver até aquele final de mês. Eu sou funcionária pública, esse ano eu faço 14 anos, né, de funcionalismo público. Eu não tinha noção que eu vivia endividada, né? Mas eu vivia endividada. Então, assim, quando eu via que a coisa apertava muito, eu pegava o empréstimo consignado, pegava o troco de um outro empréstimo, refazia esse empréstimo e seguia a vida de novo ali. Um dia eu fiz as contas do valor do meu consignado e eu falei: gente, eu devo tudo isso por mês de consignado, como é que fica todo esse valor do meu pagamento? Eu não conseguia, eu tinha às vezes medo de abrir o meu extrato do banco para me saber quanto que eu tinha, quanto que eu estava devendo do meu limite do banco. E que a gente só achava que a gente vivia um pouquinho apertado. Então, né, às vezes faltava o dinheiro assim, tá faltando tanto para abastecer e tal, aí pegava emprestado com a irmã, com o pai, com o sogro. A gente conseguiu quitar o meu maior empréstimo consignado, aquele que mais me incomodava na minha folha de pagamento, a gente conseguiu fazer essa quitação. Eu não conseguia imaginar que eu podia pegar meu salário e ajuntar dinheiro.
né? Eu achava que o meu salário ele era só para pagar a conta. A gente já não passa mais esse sufoco de, às vezes, a gasolina acabou e você precisar de 100, 200 reais para abastecer o carro. E aí você fala, a gente não tem dinheiro. Quem que a gente vai pedir emprestado? Né? A gente não tem mais isso, graças a Deus, né? A gasolina acabou, a gente vai no posto e a gente abastece. E eu sei que você pode estar pensando aí, Raquel, eu já tô com 50 anos. Dá tempo? Dá tempo de eu fazer algo novo na minha vida? Dá tempo de eu começar algo novo e fazer mais dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pessoa que há 2000 anos atrás disse uma frase. Sabe para quem não dá tempo? A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. Quem disse isso foi Confúcio. Sempre há tempo para quem tem bom ânimo. Olha aqui esse exemplo. A primeira franquia do KFC foi fundada pelo Coronel Sanders aos 62 anos. Ali ele estava começando a realizar os seus sonhos. E deixa eu te falar uma coisa. Lembra de Moisés? Moisés que foi tirar o povo hebreu do Egito para levar lá para a Terra Prometida? Ele passou por muitas coisas na vida. Mas sabe com quantos anos começou realmente o ato mais importante da vida dele? 80. Moisés tinha 80 anos quando estava pronto para realizar o seu maior projeto. Não existe tempo, não existe idade para limitar aquilo que é o seu chamado e o seu propósito. E além disso, você sabe que a expectativa de vida aumentou. A expectativa para as mulheres chega a 80 anos. Então você está com aquela mente assim, que uma pessoa com 50, 60 já é um idoso? Não, a expectativa aumentou. Você tem muito mais anos produtivos. E existe uma pesquisa que foi publicada na revista Times, nos Estados Unidos, em que o auge de um profissional na parte intelectual, na parte emocional, na parte de liderança, na parte de múltiplas inteligências, sabe quantos anos é? 50 anos. Então, meu amigo, você não está nem na metade da sua vida. E, aliás, eu hoje tenho 45 anos. Quando eu era criança, uma mulher de 45 anos já era uma senhora. E olha, gente, eu não sei, eu me acho super jovem, não me acho uma senhora, não. 40 anos, 50 anos, você ainda está na metade da sua jornada. Então não venha com essa que não dá tempo. Isso está fora da sua mente. Isso é uma mentira na sua mente. E por que você precisa, então, ter a transparência, ter a adequação, começar a se desenvolver nos seus dons e talentos e começar um novo ciclo na sua vida? Sabe por quê? Em todo momento na nossa vida, o nosso mundo é sortido de oportunidades. Porque você vive num mundo próspero e abundante. A todo momento na sua vida está sendo derramado oportunidades. E olha o que diz esse versículo aqui. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Por quê? Quando você pega um vinho que é novo e vai guardar numa vasilha de couro que está velha, o vinho novo vai fermentar por um tempo ali. E quando ele começa a fermentar, a vasilha de couro vai se expandir. E se a vasilha de couro for velha, ela vai arrebentar. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder o vinho novo, que são as oportunidades, e a própria vasilha que você tem. Portanto, está na hora de renovar essa vasilha para poder receber o vinho novo. E o vinho novo para quê? Para a gente poder partir para o nosso último degrau, que nada mais é a prosperidade. Então vamos ver? Começamos no primeiro degrau. Primeira coisa, transparência. Quanto ganho? Quanto gasto? Preciso entender. Raio-X. É suficiente? Não, mas é o primeiro passo. Segundo passo, se adequar. Se adequar e entender que a adequação tem que ser estratégica, emocional e espiritual. Por que eu me adequo? Porque está na hora de eu entrar
entrar no ciclo novo. Tá na hora de eu arrumar a minha vasilha de couro para receber o vinho novo. Para quê? Para então eu poder entrar na prosperidade, que é a lei dos 4 dinheiros. Ter dinheiro para pagar as minhas contas, realizar os meus sonhos, investir no meu futuro, na minha aposentadoria e transbordar na vida das pessoas. Você vai ter dinheiro para atender às suas necessidades e vai sobrar dinheiro para os seus sonhos, para a sua velhice e para você transbordar na vida das outras pessoas. Mas agora você entendeu que para você chegar na lei dos 4 dinheiros e sobrar dinheiro, não tem como você pular do primeiro degrau num pulo mortal até aqui. Você precisa passar por essa jornada. Você precisa ser para ter. Quem eu preciso me tornar para ter a vida que eu desejo? Uma vez, em uma das minhas turmas de mentoria, eu tinha um aluno de 60 anos e ele disse um desabafo em um momento de uma das aulas. Ele falou assim: Raquel, eu precisava ter conhecido você há 10 anos atrás. E eu falei assim para ele: há 10 anos atrás eu não ia conseguir te ajudar como eu estou te ajudando hoje. Porque quem eu estou me tornando para ter a vida que eu desejo? Eu estou passando por cada degrau, eu estou me relacionando com o dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. E talvez por isso você nunca tenha conseguido sair da situação financeira atual que você está. Sabe por quê? Porque mais dinheiro sem sabedoria só gera mais problemas, não é prosperidade. A única forma de você chegar na prosperidade não é tendo mais dinheiro, é se tornando uma pessoa muito mais sábia em estratégia, em emocional e no cumprimento dos princípios estabelecidos por Deus. E uma coisa que você precisa entender, talvez você esteja olhando para a sua vida financeira agora, você está olhando para a sua dívida, você está olhando para a quantidade de boletos que você tem, você está olhando para quanto você ganha e você está olhando para ali e não vê saída. Sabe o que está acontecendo com você? Você já teve um vazamento na sua casa? Eu já tive. Eu já tive um vazamento na torneira da cozinha. O tempo todo saía água da torneira, que estava tendo um vazamento, escorria por dentro do armário e vinha para o chão. Aquela meleca, gente. E aí o que acontece? Eu vejo aquela cena. Do que adianta eu sair correndo e pegar vários panos e ficar ali, enxugando o chão, e pede mais pano, enxuga o chão, e pede mais pano, e enxuga o chão. Se o grande problema é a torneira da pia que está vazando. E é isso que eu estou te mostrando aqui. Quando você olha para a sua dívida, quando você olha para os seus boletos, quando você olha para a sua situação financeira, você está querendo enxugar o chão. Mas eu estou te dando os 4 passos para você fazer cessar o vazamento da torneira. E se você acha que isso não é possível, eu vou te mostrar o depoimento de uma aluna de mentoria que aprendeu a adquirir sabedoria financeira através de se relacionar com os 3 níveis do dinheiro, o estratégico, o emocional e o espiritual, e fez cessar o vazamento da torneira dela. Parou de olhar para a água no chão e entendeu como ela iria resolver o vazamento. Vamos ver assim esse depoimento? Quitou uma dívida de 77 mil por apenas 10.577. Aqui está o depoimento dela. Minha dívida era de 77 mil, mas eu devia realmente 10 mil. Ou seja, foram juros sobre juros que fez uma dívida de 10 mil virar uma dívida de 77 mil. Depois de 2 anos, curada emocionalmente, sabendo as estratégias, cumprindo princípios, ela juntou os 10 mil e foi até o banco, depois de 2 anos, e quitou a dívida real, o valor real da dívida, que era 10.577. Pela primeira vez, paguei uma dívida do banco, sentindo alegria enorme em meu coração. Esse também pode ser o seu depoimento, mas para isso você precisa se posicionar. Não adianta ouvir esses 4 passos e nada fazer. Eu tenho uma história para te contar. Certa vez, havia um cego de nascença,
que ficava ali pelas ruas da cidade de Jericó. E esse cego ouviu dizer que um tal de Jesus ia passar pela cidade. E esse tal de Jesus fazia milagres. Esse cego se posicionou e na hora que ele ouviu um burbúrio de barulho, ele falou: deve ser esse tal de Jesus. Então ele começou a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim! Jesus, Jesus! Ele falou: essa é minha chance. E aí sabe o que a multidão falava? Cala a boca, cego! Sai daqui, você está atrapalhando. Isso não é para você, saia daqui. E quando o cego ouviu isso, ele gritou mais alto: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, tem misericórdia de mim. Nesse momento, Jesus fala: tem alguém me chamando. E ele vai até o encontro do cego. E ele abaixa e faz uma pergunta fenomenal: o que você quer? Gente, o que você pergunta para um macaco? Macaco, você quer banana? O que você vai perguntar para um cego? O que você quer? Mas nesse momento, muito embora a gente pergunte para você o que você quer, o cego poderia ter respondido: eu quero uma aposentadoria por invalidez, eu quero uma ajuda do governo, eu quero um auxílio casa, auxílio carro, uma vestimenta e uma bengala nova. Mas esse cego se posicionou. Ele sabia, ele falou: eu quero ver. E naquele momento, o cego foi curado, porque ele se posicionou. Eu pergunto para você em relação à sua vida financeira: o que você quer? Eu estou aqui para caminhar com você e te levar até o seu destino final, que é a prosperidade, que é a lei dos 4 dinheiros. É você ter dinheiro para pagar suas contas e ainda sobrar dinheiro para você realizar os seus sonhos, investir na sua velhice e transbordar na vida de muitas pessoas. Tal como foi perguntado para o cego de Jericó, eu te pergunto: você quer resolver definitivamente o seu problema financeiro? Então eu preciso que você se comprometa a ficar comigo até o final desse treinamento. Nós estamos na 2ª aula e nós vamos juntos até a 4ª aula. Eu poderia aprofundar dentro de cada um desses 4 passos e te mostrar diversos motivos que te impedem de cumpri-los, ou diversas formas de facilitar e acelerar esse processo de usar o dinheiro com sabedoria. Foram mais de 4.000 pessoas que eu já ensinei a fazer isso nos meus treinamentos e na minha mentoria. E é só pela qualidade do meu trabalho e do trabalho da minha equipe que impactamos a vida de tantas pessoas, e é por esse mesmo motivo que toda vez que eu faço um treinamento online como esse, são milhares de pessoas inscritas. Na última edição desse treinamento foram mais de 10.000 participantes. E tem muitas pessoas me perguntando lá no Instagram como faz para entrar na minha turma de mentoria. Por enquanto, não tem vaga. Por enquanto, estamos aqui juntos no treinamento As 4 Leis do Dinheiro. Eu tenho um programa mais completo? Tenho, mas por enquanto não tem vagas. Eu só vou abrir algumas poucas vagas na segunda-feira. Poucas porque é uma mentoria que eu te acompanho de perto. Por limitações de tempo e voz, é impossível eu dar todo o conteúdo que eu queria aqui. Por isso, a gente vai fechar essa semana com mais 2 aulas, uma na sexta e outra no domingo. Então, sexta-feira acontece a 3ª aula do nosso treinamento, As 4 Leis de Dinheiro. Nessa aula você vai ter acesso ao plano completo para fazer sobrar dinheiro para investir, realizar os sonhos e viver o melhor dessa vida. E não importa se sua renda é de 2 ou 20 mil, nem do tamanho da sua dívida. Eu vou estar aqui entregando o meu melhor conteúdo para te ajudar. Então, se você realmente quer mudar a sua realidade financeira, a realidade financeira da sua família, não pode perder as aulas dessa semana, porque domingo, às 23h59, elas saem do ar. Esse é o meu melhor conteúdo disponível gratuitamente para você, por pouquíssimos dias. E se você ainda não baixou as apostilas das 2 primeiras aulas, é só acessar a descrição do grupo de WhatsApp e fazer o download. Para fazer isso, é só você tocar aqui no topo do grupo do WhatsApp. Depois é só tocar em Ver Mais.
E por último, é só tocar neste link e responder todas as perguntas. As apostilas serão enviadas exclusivamente no grupo de WhatsApp. Se você ainda não está lá, é só tocar no botão aqui embaixo para entrar. Não sei se você está sabendo, mas você pode ganhar uma vaga na minha mentoria Vida Próspera. E para concorrer, basta você cumprir 4 regras. Vamos lá? A primeira, preencher a ficha de matrícula que está na descrição do grupo de WhatsApp. E para acessar, é só você repetir o processo que eu te mostrei agorinha e tocar no link que vai aparecer abaixo do link da matrícula. 2. Comentar na postagem da aula 1 no Instagram, respondendo quais erros que você comete que te impedem de fazer sobrar dinheiro. A postagem da aula 1 é essa que está aparecendo aqui na tela para você. 3. Deixar uma mensagem no campo dos comentários aqui embaixo e contando qual foi o seu maior aprendizado em cada uma das 3 aulas. 4. Estar ao vivo comigo domingo às 20h30 na aula 4, aonde eu vou anunciar o ganhador da vaga da mentoria. E se o ganhador não estiver ao vivo comigo, eu vou escolher outra pessoa logo em seguida. Bom, pessoal, até sexta-feira, onde eu aguardo você. Você já iniciou essa jornada e eu estou junto com você. Eu aguardo você na sexta-feira. Fique agora com algumas histórias de alguns alunos meus que mudaram as suas vidas financeiras. O meu sonho era ter a minha casa, mas só que o tempo todo eu não tinha dinheiro guardado, nem para dar entrada. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi um apartamento que dava para eu financiar pela minha renda 100%. Eu fiquei numa situação que eu estava pagando apartamento, ele vazio, eu não tinha dinheiro para comprar um móvel, eu não tinha dinheiro para colocar assim, marcar um dia no salão, sabe? Eu não tinha dinheiro para ir num restaurante no final de semana ou ir no cinema, nada. E a dívida era por 30 anos. Não tinha nem armário dentro do apartamento. E eu não tinha. Ora, se eu estava pagando todo esse valor por 30 anos eu não ia ter dinheiro para comprar esses móveis. Por 30 anos eu não ia viver nada disso. Dizia, gente, eu não ganho tão pouco, eu não ganho milhões, mas eu não ganho tão pouco. Por que que eu estava tão perdida? Era muito difícil para mim, por exemplo, eu não estar num apartamento próprio, né? Era muito difícil para mim. Não estar de carro, por exemplo. E aquilo, mas só que isso era muito inconsciente, tá, Raquel? Isso era muito inconsciente. Então, o que que eu fazia? Aí eu gastava tudo, aí eu achava assim, não vou ter problema, vou pagar, porque a gente tem uma certa estabilidade, porque eu sou concursada, né? E aquilo foi crescendo, entendeu? Foi crescendo nos empréstimos, no cartão, muitas coisas. Quando eu vi, eu disse, não. Quando na mentoria eu apurei, né? Era 20 mil de cartão de crédito. Inclusive, é bom citar que eu já tinha começado outros cursos, sabe? Essa coisa de ir só para planilha e tudo, eu não andava. Lembra que eu falei? Eu me sentia amarrada no escuro, só planilha não resolvia. Então, quando eu vi o jeito que tu trabalhavas, eu disse, não, eu acho que é esse caminho aqui, desse jeito aqui que funciona para mim. Eu tinha meu ganho, eu não me sentia usufruindo do meu ganho, né? Hoje eu estou no ponto que eu consigo usufruir, né? Eu entendo que eu estou colocando o dinheiro no lugar mais certo, que me deixa mais equilibrada. Todo mês eu consigo fazer sobrar entre 10% e 15%. Se eu quisesse comprar esse mesmo apartamento hoje, eu teria esse dinheiro para comprar esse apartamento à vista. Mas, assim, eu lembrei muito de ti, assim, quando eu cheguei nesse montante aplicado, eu disse, gente, olha, se eu quisesse, eu comprava aquele mesmo apartamento, só que agora à vista.